Nós estamos aqui recebendo nos estúdios o José Procópio de Lucena, ele que é secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó Iranhaçu, né? Procópio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, e ouvintes, né, da 95, e nossa solidariedade, né, a todas as famílias que estão atingidas por essa pandemia, né, e dizer que nossa presença aqui é para tratar exclusivamente dessas estratégias, né, dos cenários hidrológicos do nosso semiárido e particularmente daqui da nossa bacia hidrográfica do Piancó Iranhaçu. Como é que está a situação hidrológica dos nossos reservatórios? Está chovendo, né, mas alguns deles ainda não tiveram suas recargas, digamos assim, significativas, não é isso? Marcos Dantas, ouvimos nós do comitê, né, junto com a Agência Nacional de Água, com todos os órgãos gestores estaduais, né, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, sempre tivemos em conexão com todo o sistema de meteorologia nacional, acompanhando como seria o comportamento das chuvas 2020. É um comportamento extremamente interessante e alterado em relação para positivo em relação aos anos anteriores, né? Existem muitas pesquisas, muitos dados, a ciência está atuando com muita força nesse campo da meteorologia, né, da mudança climática, do aquecimento global, e vem identificando que há uma ascendência, uma curva ascendente crescente do inverno no semiárido nordestino, né? Inclusive o Polium sempre fica passando mensagem, tem que observar o cientista Carlos Molion e tal. É verdade, Carlos Molion tem dado uma contribuição, mas muitos outros têm dado contribuições. Os próprios profetas do tempo têm acompanhado isso também. E no semiárido, nós estamos vendo uma quadra chuvosa diferenciada. O semiárido brasileiro, né, o INSA vem acompanhando vários reservatórios. Ele acompanha em torno de 481 reservatórios do semiárido. E estamos hoje com 36% de sua capacidade de acumulação, que é em torno de 34 bilhões de metros cúbicos de água. Nós estamos hoje com 12 bilhões. Em torno aí de 35%, 36%. Então nós estamos bem melhor do que nos últimos 5, 6 anos. Então essa quadra chuvosa, ela, né, tem uma característica do semiárido, é uma característica de chuvas irregulares, mal distribuídas, né, torrenciais aqui, não acolá, às vezes um inverno criador de pasto, mas pequeno produtor de água. Esse ano nós estamos bem equilibrados, né? Você veja que no Ceará, por exemplo, nós estamos pegando alguns dados para poder a gente ver como é que está essa quadra chuvosa, mas no Ceará, por exemplo, o reservatório do Castanhão, que é o grande pulmão, né, de captação de água do semiárido, em açudagem, ele é um reservatório de 6 bi e 700 milhões e ele está apenas com 13%. Está com menos água hoje do que Armando Ribeiro, né? Ele está com 875 milhões de metros cúbicos de água. É um açude de 6 bi e 700 milhões de metros cúbicos de água. O Oroz, que é um outro grande reservatório do Ceará, que é 1 bi e 940 milhões de metros cúbicos d'água, ele está hoje com 20%. Então, no Ceará, mostra que as recargas não têm sido tão boas, tão altas. Mas há um inverno bem distribuído e produtor, né? Bom para a produção de pasto e alimentos, mas em termos de produção de água tem sido baixo, né? Já a Bahia melhorou muito. Já no caso da Paraíba, e nós do Rio Grande do Norte, estamos bem melhores. No caso da Paraíba, que para nós é uma referência, porque a Paraíba está num ponto mais alto e as águas da Paraíba descem para nós. Nós somos dependentes dos nossos reservatórios, dos nossos rios e riachos, dependem muito das águas da Paraíba, né? A Paraíba, o Boqueirão, por exemplo, em Campina Grande, que foi, né, o motivo do eixo leste descer as águas para Campina Grande, para o Boqueirão hoje está com a recuperação boa, está com 63% de sua capacidade. É um reservatório que acumula aproximadamente... Boqueirão é na Paraíba. Na Paraíba, lá em Campina Grande. Ele acumula em torno de 470 milhões de metros cúbicos de água, está hoje quase com 300. Então, isso está muito bom. E para nós, a grande referência aqui, para o Seridó, é o Complexo Mãe d'Água Curema. Esse Complexo Mãe d'Água Curema, eles estão muito bem. Ele está, a primeira vez que ele passa de 40% desses últimos 5 anos. Os dois juntos? Não, separadamente. Estou falando de Curema. Curema hoje está com 41,8%. Ontem, mas já houve uma recargazinha para hoje. Está quase com 42% de sua capacidade. Melhor do que os últimos 5, 6 anos, que não passava desse período de em torno de 18%, 19%. Então, é um volume significativo. E Mãe d'Água
né? E o Curema é um reservatório de quase 750 milhões de metros cúbicos de água. O Mãe d'Água é um pouquinho menor, tem uma capacidade de 545 milhões de metros cúbicos de água, ele hoje está com 38,5%, quase 39%, em torno de 210 milhões. Então, esses dois reservatórios, eles são a referência para nós no Rio Grande do Norte, em decorrência do rio Piancó-Piranhaçu. Quer dizer, ele entra no Rio Grande do Norte, aqui por Jardim de Piranha, descendo para Jucurutu e para Armando Ribeiro. Então, esses dois reservatórios, é eles que garantem água para Caicó, dá uma maior segurança hídrica. E hoje, com esse volume de água, nós temos já a garantia de que esse ano, até o próximo ano, nós teremos água para o consumo humano nessa cidade e teremos possibilidade tranquila, a partir das nossas experiências técnicas, do modelo de gestão que já adotamos, gerenciamento que o comitê adotou, junto com todos os órgãos gestores federais e estaduais, já temos a garantia de que teremos água para uso humano, para Caicó, nossa doutora Manuel Torres, a nova doutora reforçada, com condições de plenamente de atender Caicó, né? E mais Jardim de Piranha, São Fernando e Timbaúba mesmo, que os dois municípios já têm um certo suporte de água, né, para abastecimento humano nos seus reservatórios municipais. Para esse ano todo, por exemplo? Esse ano nós estamos tranquilos, né? E próximo Agora, ano. mantendo a economia. Não, né? aí, veja bem, esse suporte nós estamos já avaliando, inclusive, os múltiplos usos. Certamente, com esse volume de água, e que vai crescer, nós queremos, sempre para chegar a menos 50%, seria o ideal, nós teremos água para abastecer para abastecimento humano, e teríamos água para a produção agrícola. Geração de emprego e renda no campo, que esse período de 7 anos foi um sofrimento imenso. Independente de pandemia, esse setor, nesse eixo, aqui do Piancó, Piranhaçu, pegando Jardim Piranha, né, depois de São Pedro para cá até Jucurutu, fica um sofrimento imenso. Então há uma possibilidade de a gente retomar o processo de irrigação, evidentemente estabelecendo regra de uso, horário de irrigação, melhoria na eficiência da irrigação, modelo de irrigação. Então isso será muito discutido, haverá certamente agora em julho, nós fazendo normalmente as alocações de água, estamos esperançosos de que vamos estar esse ano, até o próximo ano, com essa garantia. Isso é muito bom, isso é muito animador. Isso gera na gente uma expectativa positiva, né? Apesar do sofrimento e da dor da pandemia, mas nós temos a natureza, né, no CMA, a nossa caatinga sendo recuperada a partir dos estados hidrológicos dos nossos reservatórios. Armando Ribeiro é um outro referencial para nós, na gestão das águas aqui da bacia. E Armando Ribeiro está, né, dos últimos 5 anos, com a melhor situação de sua história, desses últimos 5 anos. O reservatório, Armando Ribeiro é um reservatório que tem uma capacidade de acumulação de 2.370 milhões de metros cúbicos de água, né? Isso com a nova batimetria, e ele está hoje com 35,34%, quase com 850 milhões de metros cúbicos de água. Quer dizer, estamos chegando, eu imagino se continuar as chuvas, talvez na próxima semana nós estejamos já com 1 bilhão de metros cúbicos de água. E isso é muito bom, porque garante todo o Vale do Açu e garante mais em torno de 500 mil pessoas que precisam de água do Armando Ribeiro para consumo humano. Então, com isso, nós vamos estar, né, o Rio Grande do Norte, vamos estar com um suporte muito bom. Né? O Rio Grande do Norte, aliás, já está com suporte bom. O Rio Grande do Norte tem uma capacidade hoje, né, de acumulação de água em torno de 4 bilhões e 4 bilhões e 300 milhões, e hoje nós estamos já com aproximadamente 36% da nossa capacidade no estado. Estamos com 1 bi e 500. Então, isso é muito bom. Foi uma recuperação espetacular, né, promissora. Isso gera uma expectativa muito boa. O ano passado, por exemplo, a Armando Ribeiro, ela terminou o ano com menos água do que hoje estamos hoje. Terminou com 34,69%. Hoje nós estamos quase com 36%. E devemos chegar a 1 bi. Com certeza vamos chegar. Né? Essa expectativa é muito boa, né? E para o Rio Grande do Norte, quer dizer, essa crise, se nós tivéssemos uma seca esse ano, com essa pandemia, seria um desastre humano. Seria quase que um genocídio humano. Porque nós precisamos de água para a higiene, para todas as orientações, né, do mundo sanitário, né, da ciência, da autoridade de saúde. Se não tivesse essa condição esse ano, nós estaríamos numa gravidade maior ainda. Né? E chegando aqui para próximo de nós temos essa situação do Itães, que é uma situação que eu gosto. O Itães é um açude cultural, é um açude hoje de referência para a nossa história, nossas vidas, mas o Itães já não atende, não é mais segurança hídrica para Caicó. A gente precisa entender isso. Pelo seu tamanho, por exemplo? Pelo seu tamanho e pela necessidade de abastecimento de Caicó. Caicó precisa de 700 metros cúbicos por hora, 24 horas permanente para abastecer toda a cidade de forma tranquila.
né? E o Itães, mesmo que ele encha e sangre, ele já não tem esse suporte. Qualquer um ano sem chuva ou dois, ele já não entra, já não é capaz de dar a resposta que a Caicó precisa. E o açude Itães, pelo nosso planejamento e dentro do plano Seridó, ele é um reservatório que ficará para os usos da produção agrícola e para a pecuária, né? Para a piscicultura, para o entorno do reservatório ali, tem muita produção de riqueza, muita produção de alimentos. São muitos agricultores produzindo verduras, hortaliças, produzindo feijão, milho, né? Ração animal, uma pecuária forte, tem a piscicultura, tem a estação piscicultura do Denox. Então o Itães tem esse direcionamento hoje. E o Itães hoje é muito comprometido em termos de possibilidade de acumulação de água. Por quê? Você veja só a situação, Marcos. Hoje o açude de Santa Cruz, o açude de Santa Luzia, que é um açude de 12 milhões de metros cúbicos de água, ele tá hoje apenas com 14%. A expectativa de sangrar é muito pequena, está com 14%. O esguincho, que está lá em cima, que tem uma capacidade de 28 bilhões, só está com 0,3%, só está com 1,2% da sua capacidade. 300 mil metros cúbicos de água. Fora em torno de uns 500 barreiros, pequenos açudes, que tem na bacia hidrográfica do Itães. Então, você está aqui falando do caminho natural das águas chegarem no Itães, né? Começa por Santa Luzia e pois esguincho, é, eu estou né? falando desse caminho natural, porque esses dois reservatórios que lá em cima seguram, os dois juntos, praticamente, se você pegar 12 milhões com mais 28, são 40 milhões de metros cúbicos de água, estão presos lá em cima e os açudes estão com capacidade hidrológica lá embaixo. O seu estado hidrológico está lá embaixo. Quer dizer, um está com 14% e o outro com 1,2%. Portanto, não dá nem para aguardar que esses açudes transbordem para chegar no Itães. Tecnicamente, é muito difícil já no estágio que nós estamos de inverno. Quer dizer, nós já atingimos a média pluviométrica tão falada por todos os meteorologistas. Aliás, os 5 institutos que trabalham meteorologia no Nordeste do Brasil, pela primeira vez esse ano, coincidiram, né, com suas informações. Né? Os seus modelos coincidiram que teríamos inverno na média ou acima da média. Já estamos acima da média em vários locais. Aqui mesmo em Caicó já tem local com 750, com 740, né? Tem local aqui na região Cidó com 800, já com 850, alguns se aproximando de 900. Então nós temos já passando a média pluviométrica. Pode continuar chovendo? Pode, a previsão é que vá até maio. Mas não sei se nós teremos tanta chuva para ter tantas acumulações de água daqui para frente. Mas tem possibilidade de ter sim. Então o Itães hoje está comprometido nessa perspectiva. Né? Ele saiu no dia 20 de 4,5%, né, para hoje, ontem estava com 11,42%. Quer dizer, estamos aí quase com 8 milhões e 700 mil metros cúbicos de água. Você acha que chega quando? Até quantos por cento? Olhando as experiências dos outros anos, inclusive a bacia hidrográfica, o seu comprometimento, como os pequenos açudes já estão cheios, né, é possível que, se tiver umas chuvas boas ainda, que ele chegue aí a 20%, né, se esticar muito a 30%, é nossa expectativa. Né, o que seria muito bom, seria o melhor volume dos últimos anos, 5 anos, 6 anos. Né? Então, ele sangrou em 2009, quer dizer, está muitos anos com o açude no sangue, então a perspectiva dele não é boa. Né? Então, para Caicó, nós já temos essa reserva de água que tem no Itães, é suficiente para cuidar dos agricultores que estão ali no entorno, de cuidar da piscicultura, das pequenas produções que estão ali, já é muito bom. Temos que agradecer a natureza e a Deus por esse milagre. Se tomar mais água vai ser bom, mas não estamos contando com o Itães para abastecer Caicó. Nós temos água para abastecer Caicó esse ano e o próximo, que é a mãe da água Curema. Sem o Itães. Sem o Itães, então nós estamos tranquilos quanto a isso. E Caicó tem uma outra situação aqui, isso é importante, que é o açude Sabugi, que é muito importante para Caicó, tendo em vista o rio Sabugi, né, que corta o nosso município. Né? São Sabugi é um reservatório importante, é um reservatório que tem uma capacidade importante e ele está hoje, né, no reservatório atual, ontem, ele está quase com 40%, está quase com 25 milhões de metros cúbicos de água. Né? Então isso é muito bom, porque esse reservatório, ele é estratégico, ele é um reservatório que tem aproximadamente 62 milhões de metros cúbicos de água e está aí com quase 40%. Então isso é um dado importante. Nessa bacia de São Sabugi é uma bacia bastante produtora de água, ele sempre tem recarga todos os anos. Nosso acompanhamento técnico do comitê e dos órgãos gestores tem acompanhado isso de forma muito, muito importante. Né? E temos visto, né, que ele tem uma bacia bastante produtora de água, né? Tem se sustentado bastante nesses últimos anos. Né? Nós temos uma situação de Parelhas que é razoável, muito boa. Né? O Boqueirão de Parelhas, lá de Joelma,
Ela está tranquila, a família dela e toda ali, aquela cidade vizinha, Canoba dos Dantas, né? Jardim do Seridó, sua cidade, que vai ser sendo abastecida já hoje por Parelhas, né? Tem uma doutora feita de Parelhas para Jardim do Seridó. Também está tranquilo, o Boqueirão hoje está com 30%, está com um volume aí de torno de 26 milhões de metros cúbicos de água. É o reservatório, é o maior reservatório do Seridó hoje, né? Tem em torno de 85 milhões de metros cúbicos de água e está hoje com esse percentual de 30%, que dá em torno de 26 milhões de metros cúbicos de água. Então está bem. Então, esse setor ali está resolvido, o abastecimento humano, né? Com certeza, talvez até se discuta um pouco se há a possibilidade ou não de botar água no rio, isso é sempre muito polêmico, né? Mas os agricultores também têm direito à água, né? Então, talvez o modelo de soltar água dentro de rio, sem ser numa calha, é um modelo ultrapassado. Mas eu preciso ter uma reserva ecológica dentro dos rios, eu preciso ter água para os animais, para a fauna, para a própria sobrevivência do rio, para a sua existência. Então a água dentro de um rio é a sua felicidade. Se a nossa felicidade é o amor, ao rio a felicidade é a água dentro dele. Ele precisa ter água para ele se manter como um ambiente, né? Um ambiente aquático e um ambiente, né, de semiárido. Ele precisa ter água ali para ele sobreviver, e a sua fauna, sua flora, seus animais, sua vegetação aquática, todos têm que sobreviver. Né? Procopio, agora o uso das águas do Rio Piranhas para irrigação, isso vai acontecer de forma gradativa? Teremos alguns critérios que vão ter que ser respeitados? Teremos, Marco Dantas. Isso é para logo já? Olha, nós vamos fazer uma alocação de água agora em junho. Normalmente nós fazemos em junho, julho. A alocação de água é sentar com todo mundo para dizer, olha, nós temos isso aqui, terminou a quadra chuvosa, agora nós temos esse volume de água. E nós temos tantos usuários urbanos e temos tantos usuários rurais. Vamos pactuar o uso dessas águas. O nosso entendimento hoje é que a prioridade pela lei é o abastecimento humano, isso está claro, e a lei é justa e é correta. Em decorrência da cidade, né, tá os serviços públicos, os hospitais, as escolas, as creches, e apesar que na zona rural também tem, mas aqui tem uma população mais adensada, então a situação sanitária é perigosa, qualquer doença pode causar epidemias, então é preciso estar muito bem controlada e ter água para fazer higiene, né? Os usos domésticos precisam estar muito bem equacionados para isso, de forma que tem essa garantia. Mas não dá para esquecer o campo. O campo precisa ser valorizado, está lá a criação de animais, está lá a produção de alimentos para chegar na cidade, não se faz alimento em asfalto, tem que ser na terra. Né? E é importante ter essa, lá tem geração de renda, de emprego, então os agricultores têm que ter essa oportunidade. Então nós estamos também, isso será muito discutido, né? E vamos trabalhar isso, né? Vamos discutir isso agora em junho, mas pelos dados que nós temos, o estado hidrológico desse reservatório, o volume de água que eles têm acumulado, o percentual que eles têm, pelas experiências nossas, dos estudos que temos para trás, nós temos água suficiente para retomar essa atividade, e vamos retomar. E aqui no Seridó você tem ainda situações que são muito boas hoje, mesmo. O caso de Coarnova vinha sofrendo demais, né? Hoje o Dourado sangrou, capacidade 100%, nós temos água garantida. A própria Acari, né, que vinha no sofrimento imenso, tanto a Acari quanto Coarnova, dependendo da adutora emergencial que não funcionava, foi construída e nunca deu resposta em termos volumétricos, em capacidade de atendimento, sempre com problema, né? Hoje nós temos o nosso açude de Gargalheira hoje, né, que é um açude importante, em torno de 45 milhões de metros cúbicos de água, ele está hoje com aproximadamente 27%, em torno de 12 milhões de metros cúbicos de água. Então nós estamos com esses pulmões, né, de distribuição de água, de caixões naturais de água, né, construídos artificialmente, eles estão, né, bem estruturados para atender essa cidade. Então nós estamos num quadro bastante satisfatório. Cruzeta, que teve uma situação que estava nos últimos anos péssimo, melhorou um pouco, mesmo assim ainda está só com 11,7% o açude de Cruzeta, né? Na verdade está com 2 milhões e 800 mil metros cúbicos de água, ele tem uma capacidade de quase 24, mas está muito baixa, só temos 11,7%. Mas de qualquer forma, estamos nessa situação ainda que dá para atender a cidade. O reservatório que não tem água aqui, que todo mundo já sabe disso, é a situação dos Traíra. Traíra, mas mesmo assim, com a abertura feita, com a fenda feita, mesmo assim, ele está com 3,48% de sua capacidade. Ele está com em torno de 1 milhão e 700 mil metros cúbicos de água. Então, um bom volume de água ainda.
que dá para os agricultores ficar utilizando ali no entorno, dá para atender as comunidades. Jardim Seridó já está garantido, São José tem os postos que dá para atender, né? Então, no caso das Traíras, a situação é essa, não está assim. Agora, a pergunta é, eu vi muitos vídeos assim, nós estamos perdendo, né, a água toda. Gente, vamos aqui. A água que está passando em Extraíra não está se perdendo em lugar nenhum. Ela está sendo guardada e acumulada no reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, que serve para o Seridó. A nossa solidariedade seridóense não pode nos trancar no individualismo e no nosso egoísmo. Ela fica guardada e serve para a Serra de Santana e já serviu para nós, a doutora, que foi feita da Serra de Santana para cá, já atendeu Caicó, já atendeu Jardim, São Fernando, Timbaúba, Caicó, que muita gente de Jardim vem para cá, de São José, foi abastecida, usou água vindo de Armando Ribeiro para cá já, o ano atrasado, o ano passado, né, o ano retrasado, de forma que essa água está guardada e sendo acumulada lá na Armando Ribeiro. Claro que era muito melhor ela acumulada na barragem das Traíras. E por que não é? Porque os panelistas de segurança de barragem do próprio Banco Mundial, que são especialistas dos melhores do mundo, deram parecer que a barragem estava em processo de instabilidade, que havia na ombreira direita uma falha geológica e que era preciso fazer uma recuperação imediata. E para esse inverno desse ano, a equação apontada tecnicamente foi fazer uma fissura, foi fazer uma abertura para essa água passar. Com a chuva que nós estamos aqui, nós aqui embaixo estaríamos esse ano, todo mundo aqui, além do pânico da pandemia, nós estávamos no pânico da barragem das Traíras. E ninguém poderia ser irresponsável, tendo uma orientação técnica de especialistas de painéis de barragem, né, com conhecimento mundial, que deram parecer. A Agência Nacional da Água, né, depois dos estudos, deu parecer. As sondagens feitas mostraram a realidade. Então não tinha governo nenhum, só se fosse muito irresponsável, independente de matriz ideológica, ele tinha que fazer. Agora é só agilizar a recuperação. Agora, né? Qual é o nosso campo agora? É pressão. Pressão no governo federal, pressão no governo estadual, pressão em todo mundo. Os prefeitos, os vereadores de São José, de Jardim, nós de Caicó, o Seridó, queremos a barragem recuperada. Tem um convênio entre o Denox e a SEMAR de 21 milhões de reais. O Denox não passou nem um centavo ainda, nem para o serviço que foi feito da abertura da fenda. O Estado só fez um repasse da contrapartida, que era 200 e pouco mil, e passou. A empresa não recebeu o dinheiro ainda. Não recebeu. O serviço está precisando ser concluído ainda. Já precisa concluir uma parte do serviço, mas praticamente está tudo concluído. É pouca coisa. Quer dizer, a fenda que foi aberta já deu a garantia de que não haveria risco, né, de segurança de barragem para nós. Então, assim, é um que está com esse problema por uma questão de ordem técnica. Mas, no geral, Marco Neto, nós estamos, né, no sentido amplo, estamos vivendo um momento adequado, importante, né? Estamos tendo boas recargas, os estados hidrológicos estão melhorados do reservatório, né? A Paraíba e o Rio Grande do Norte estão bem na quadra chuvosa desse ano, ainda há perspectiva de chuvas e de recuperação ainda mais do nosso reservatório. Então, a expectativa é boa, é positiva, estamos animados, apesar do sofrimento da pandemia, das incertezas, das dores, né? Das feridas que estão postas aí, tanto do ponto de vista social, humano, como também econômico, mas nós estamos nessa perspectiva, pelo menos Deus foi generoso, a natureza foi generosa, foi bondosa com o nosso Seridó e com a nossa bacia da Garrafa de Biancópolis e Asa Sul. Tem muitas perguntas aqui do nosso WhatsApp, o nosso ouvinte questiona, Procópio, por que o açude de Santo Antônio está aberto à comporta se está chovendo? Olha, existe um acordo, essa pergunta é interessante, é boa esclarecer. Existe um acordo, né, um acordo de gestão, que essa comporta fica aberta aí com 20 litros por segundo. O trecho de algumas comunidades da comporta até ali chegar nos cachos um pouquinho antes, ali perto de Emília, aquele pessoal que conhece ali tem uma bacia hidráulica muito pequena de captação de água, uma bacia hidrográfica muito pequena de captação de água. Portanto, esses 20%, ele alimenta esse trecho. Agora, depois que essa chuva deu veras para passar para cá, que foi mais intensa, nós vamos avaliar agora a possibilidade de fazer essa redução ou de fazer esse fechamento dos 20 litros por segundo. Porque até então vinha sendo necessário para manter esse pequeno trecho. Como a gente faz, por exemplo, Marcos Danta, Curema
de Curema para fazer o sistema adutor Sabugi para abastecer Patos. Por exemplo, nós estamos com a comporta aberta do Curema, né, com 1.200 litros por segundo. Por quê? Por que nós estamos fazendo isso? Mas por que está aberto o Curema? Está aberto porque esse trecho entre a adutora e a barragem é uma bacia muito pequena de captação de água e distribuição de água. Se a gente fechasse totalmente, fica sem água mais de 200 mil pessoas desse sistema adutor. Então é a mesma coisa desse trechinho que existe ali entre o Santo Antônio e essas comunidades. Como aumentou essas chuvas, vamos avaliar, mas a preocupação é justa e é válida. Outra pergunta, Procopio, qual é a necessidade de Caicó ter abastecimento diário de água? Olha, todo mundo sabe que água... Tem água... abastecimento todos os dias em Caicó? Tem que ter. Sim, mas no caso o rodízio, não tem que ter. A CAERN, inteligentemente, a sua equipe técnica é muito qualificada, muito boa, tem uma gestão, uma direção muito preocupada com isso. Na verdade, Caicó, todas as cidades precisam ter água todo dia. Porque se a sua casa tem uma caixa d'água que suporta passar uma semana, uma caixa de 5 mil, às vezes de 10 mil, de 5 mil, mas tem muita gente que não tem uma casa, muitos bairros pobres, que eu já fui ver, não tem uma caixa d'água. Depende da água da torneira quase todos os dias. Você vê que a reclamação diminuiu. Mas diminuiu também porque muita gente capta água de telha nesse período. Para estocar numa caixa d'água ali, de brasileiro, compra, bota ali de lado. Então é preciso ter água porque a cidade tem que estar o tempo todo higienizada, a casa tem que estar limpa, lavar de roupa, cuidar das pessoas, dos idosos, enfim. Os hospitais precisam, as escolas precisam. Então, a água precisa ter todo dia. E agora, depois dessa pandemia, Marcos Dantas, eu tenho certeza, estamos convictos, já houve um aumento de mais de 30% no uso da água da CAERN. Já mostra esse uso, aumentou muito. E vai, depois dessa pandemia, você, eu, todos nós, vamos ter um hábito permanente de lavar as mãos, que nós não tínhamos muito. Mas não só isso, de cuidar melhor da higiene, do corpo humano, das roupas. Então, essa situação vai se repetir permanente. Então, precisa ter água permanente. Tem mais pergunta aqui chegando. Marco, bom dia. Por favor, se possível, repasse essas imagens aí para Procopio e vê se ele junta aí a você e outros órgãos aí, ele verifica a situação dessa escadaria, dessa vegetação dentro do Itães, já que está falando nele. E aí, o Costa, né? O Costa dos bombeiros, ele inclusive passou para mim as imagens ontem, preocupado, de que tem muita vegetação, de que a escadaria do Itães está danificada, uma discussão já antiga, inclusive no próprio comitê, né, Procopio? Veja só, essa situação, o Itães, o órgão gestor do Itães, o responsável pelo Itães é o DENOX, é o governo federal. Chama do empreendedor. A lei de segurança de barragem estabelece os empreendedores os responsáveis por seu reservatório. O reservatório Itães, que é um reservatório extremamente, do ponto de vista técnico, perigoso para Caicó. Por trás do Itães tem uma cidade. No passado, hoje já tem muita análise sobre isso. Você fazer um açude acima de uma cidade por trás, é um risco muito grande. Curema, por exemplo, quando eu vou em Curema, eu chego e me tremo. Quando eu vejo Curema cheio, assim, com muita água, que eu olho a cidade embaixo, você está na cidade. Então Caicó, do mesmo jeito, Caicó está por trás do Itães. Se Caicó encher e que Deus o livre, houver uma ruptura do Itães, é a catástrofe. Essa cidade se acaba, como seria a extraída que levaria 30% de Caicó. Então, esse açude tem que estar 24 horas preservado e conservado. Infelizmente, isso não existe. No Brasil, não há uma cultura de cuidar de açude. Eu faço o açude e abandono. A extraída é resultado disso. Desde que foi feito, nunca teve a manutenção. O Itães, os açudes feitos pelo DENOX são muito bem construídos. Isso é preciso aplaudir o DENOX na sua história. É o menor índice de rompimento de açude do Brasil, são os açudes feitos pelo DENOX. Praticamente zero. São muito competentes nessa área de construção. Então, esse açude é um açude seguro. Todos os estudos mostram que ele é um açude seguro. Mesmo tendo sido feito há tantos anos, mas é um açude seguro. Agora, precisa ter manutenção. Isso que foi dito por Costa, por todos que vão ali, aquela limpeza da parede. Aquela parede da montante, tem um projeto feito pelo DENOX, inclusive para fazer um parlamento nela todo melhorado. Quer dizer, fazer
do jeito que tem ali de pedra, fazer todo de pedra, mais rejuntada, com concreto, para evitar que planta nasça, que tenha raiz. Mas infelizmente não saiu do papel até hoje. E essa preocupação é justa de todo o caicoense, de toda a caicoense. Temos que pressionar o governo federal, o órgão responsável, né, para ter recurso, que nunca tem recurso para custeio do DENOX. É lamentável, é uma vergonha. O DENOX sofre um abandono tremendo em todos os governos que passaram no Brasil. Todos não deram ao DENOX, né, o merecimento que ele tem pela sua história. Não tem recurso para cuidar do reservatório. Está aí essa situação. Foi recuperado o sistema hidromecânico do Itães, do Sabugi, por isso que ele está abrindo a comporta de alguns, porque eles foram buscar dinheiro na ANA e outros órgãos para poder fazer isso, porque não tinha orçamento para custeio, para ficar fazendo manutenção e recuperação. O DENOX está praticamente fechado, tem um funcionário, 2. O pobre Jorge está lá sozinho. Então é preciso que a gente grite e cobre, e essa preocupação é justa. Mas é um assunto seguro e não há nenhum laudo hoje dos órgãos de inspeção dizendo que há risco do DENOX. Mas há laudo dizendo que é preciso ter manutenção e preocupação. Para finalizar, o ouvinte Genildo pergunta: Procópio, vai ficar água na barragem das Traíras para plantação? Olha, eu já disse isso agora aqui. Esse volume de água que está lá hoje, né, quase 1 milhão e 600 metros cúbicos de água, ele vai se manter, não vai ser mexido agora, depois do inverno, quando o DENOX, né, junto com a SEMAR, tiver seus acertos finais de liberação desse recurso, em torno de 21 milhões, para que se retome toda a parte de recuperação, né, de estabilização e de segurança da barragem, com todos os trabalhos técnicos que tem que ser feito, e de recuperação e manutenção, aí ele vai abrir mais essa fenda e vai ficar só água só nas cavações, só nas fundações. Isso vai acontecer. Vai acontecer daqui para o final do ano. Mas, por enquanto, do jeito que está lá, a água vai ficar mantida lá, esse 1 milhão e 700, vai ficar mais ou menos mantido por lá. É algo que dá para todo mundo ficar usando. Mas mesmo se o recurso... que vai ter que sair o recurso. Essa luta, essa briga vai ter que ser grande. Nós vamos ter que voltar com rapidez a recuperação dessa barragem. Todo mundo tem que cobrar esse recurso. De vereador, a deputado, prefeito, nosso bispo, nossos padres, movimento sindical, nós do comitê, órgão gestor, vamos ter que cobrar, porque o seu assunto foi rompido por questões técnicas, ele tem que ser recuperado por questões técnicas. Então nós vamos brigar para isso, então ele vai ficar. Agora, Marcos, só para terminar aqui, queria dar uma informação sobre a barragem do Oiticica. Me ligaram ontem, recebi vários e-mails sobre a barragem do Oiticica. Bom, vamos explicar isso. O complexo barragem do Oiticica está paralisado. 100% paralisado. Toda a parte da obra social e da obra física está paralisada. A Nova Barra Santana vinha num ritmo muito bom com o consórcio IT e Cálcio, né? A parte de supressão vegetal também vinha avançando. A parte do serviço de acabamento da parte física, né, vinha a ritmo bom, né? O auxiliar 2 da barragem também funcionando. Então as coisas vinham funcionando. Com a pandemia, quando foi no dia 22 de março passado agora, nós do movimento, conversando com o governo do estado, com a SEMAR, conversando com o consórcio IT e Cálcio, acordamos em seguir as orientações sanitárias, né, mundiais, nacionais e estaduais, né, e paralisou 100%. Tem quase 6 trabalhadores e trabalhadoras que foram para casa remunerados. O acordo nosso foi fazer o isolamento social, né, distanciamento social, remunerado. Todos e todas foram pagos até o dia 5 de abril, foi pago todo mundo o salário de março integral. Estamos nos aproximando do final de abril e queremos acreditar que o governo do estado, né, que a empresa vai cumprir o que foi acordado, que é remunerar os trabalhadores que foram afastados por condições pandêmicas, não por vontade própria. São quase 100 pais de famílias, mães de famílias. E estamos acompanhando. Ontem fizemos uma teleconferência, uma videoconferência, com o nosso juiz mediador, com o secretário do Estado, com o procurador do Estado, fizemos uma conversa sobre esses processamentos. E estamos discutindo o retorno em maio.
esse retorno em maio terá uma série de ajustes, inclusive quantitativos, né? Os grupos de risco, né? Testagem dessas pessoas que voltarão a trabalhar, distanciamentos, distribuição nas casas, né? Mantendo tudo o que for orientado tecnicamente. Então, se voltar, vai ser dentro de todos os parâmetros. Mas, inclusive, estamos aguardando como vai se comportar até o final do mês essa curva ascendente da pandemia no Rio Grande do Norte. Mas todos estão acompanhando isso, nós estamos atentos, estamos preocupados, né? E a preocupação nossa é que os trabalhadores sejam pagos no mês de abril, até o dia 5 de maio, o dia 5 de útil, que pode ser pago, conforme o acordo que foi feito. Nós, no movimento, vamos estar acompanhando, estamos dialogando, há uma sensibilidade, mas a gente quer ir além da sensibilidade, a gente quer concretude. Portanto, é isso que está acontecendo na Vale do Siga, né? Para não ficar a dúvida de que alguns dizem, não, parou, porque não, parou, a razão da parada foi essa. E estamos acompanhando o desenrolar, se retorna em maio ou não. Os trabalhadores estão apreensivos, estão preocupados, todo dia surge um boato que vai demitir amanhã, vai demitir tal dia. Não existe esse debate dentro do movimento com o governo do estado, com a SEMAR e com o consórcio. Não existe esse debate. Essa informação de que vai demitir todo mundo, não existe isso. O que existiu foi um acordo de afastamento. Estamos encaminhando um documento daqui a pouco para o governo do estado sobre isso, reafirmando tudo isso, porque o movimento é um movimento autônomo, é um movimento independente, é um movimento que tem suas posições independente de quem que seja o governo. O nosso movimento é um movimento por justiça, por direito, por igualdade e, portanto, não é um movimento de governo A, B, C ou D. Nós nos pautamos pela autonomia política, mas também pelo relacionamento, pelo bom diálogo, pela conversação, principalmente nesse momento tão grave que vive nossa nação. Obrigado, Procópio, pela sua participação aqui no